Se algum deputado cometer crime, ele vai para a cadeia sim. Basta essa casa decidir que sim. Basta essa casa decidir que sim. Então o que é? Vão me matar? Vão me matar? Vai atirar aqui também? Pode chamar de PEC da blindagem como quiser, que eu quero estar blindado. Sim, queremos ser blindados mesmo. Esta é uma noite muito triste ao Brasil e nós estamos diante de um escárnio gigantesco que é, para além de encobertar a PEC da bandidagem, deputados e senadores querem ainda incluir presidentes de partido. Isto é grave, é assustador, é preocupante e nós estamos aqui resistindo porque nós sabemos o que está colocado no final desta decisão. Além de transformar a Câmara dos Deputados e o Senado em um ambiente profundamente fértil ao crime organizado, que pode se beneficiar dessa proposta, ainda quer incluir os presidentes de partidos que muitas vezes o povo brasileiro sequer reconhece e sabe quem é. Por isso a nossa federação orienta não a esse texto horroroso, perigoso e que está na boca do povo, conhecido como a PEC da bandidagem. Senhor presidente, se algum deputado cometer crime, ele vai para a cadeia sim. Basta essa casa decidir que sim. E aí, obviamente, o voto secreto, sabe o que dá a possibilidade? De não ter o STF chantageando esses deputados aqui para poder livrar deputados. Porque o Brasil que eles estão pintando aqui, parece que é deputado corrupto, está indo para a cadeia, me fala qual. Ou seja, o que nós estamos colocando aqui hoje é muito simples. É de que corruptos aqui nessa casa, rachadores, quem comete de fato crime não está indo para a cadeia. E agora não vai ter que ter nenhum procurador, como deputado do PT, que fica acionando o STF para poder caçar deputados eleitos aqui representantes do povo, não. Vai ter que se passar por nós agora. Cometeu crime? Vamos votar aqui a favor e vamos prender esse cara. Nós estamos em um país onde, infelizmente, vivemos uma juristocracia, aonde ministros do Supremo Tribunal Federal é quem de fato dita as regras do nosso país. Estamos passando um momento tenebroso da nossa história, aonde parlamentares, representantes do povo, e por isso nós não estamos aqui defendendo prerrogativas de deputados, mas são prerrogativas dos representantes do povo. É defendendo de fato, e se algum tipo de blindagem, é a tentativa de blindar a democracia. E por fim vem a perseguição, uma perseguição descarada. Persegue só políticos de direita, aqueles que pensam, que têm um pensamento diferente dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Então não podemos admitir isso. Se nós não conseguimos isso, há uma necessidade de pelo menos minimizar os danos. Que o projeto não é o ideal. O projeto realmente tinha que ter algumas alterações importantes, inclusive que medidas cautelares, buscas e apreensões ilegais, como aconteceu comigo naquela oportunidade, deveriam passar pelo crivo do Congresso Nacional. Mas o projeto, ele é bom. Ele não pode ser alterado nesse aspecto aqui. O voto secreto é essencial para acabar com a chantagem, com a opressão que ministro do Supremo Tribunal Federal vem fazendo contra deputados. Porque imagina só, o deputado está sendo aqui alvo de um processo criminal, e aí os ministros vão chantagear, ligar, olha, estou vendo o voto dos deputados. Nós precisamos que vocês votem favoravelmente pela prisão. É isso que nós não podemos aceitar. Inclusive a própria anistia, senhor presidente, inclusive a própria anistia, sabe por que não foi votada até hoje? Porque o voto é aberto. Se o voto fosse fechado, se o voto fosse secreto, evidentemente que isso já teria sido aprovado. Porque hoje nós temos ministros que ficam fazendo recados, mandando recadinho, ó, se votar favoravelmente, seu processo vai caminhar. Se votar favoravelmente, nós vamos fazer com que haja busca e apreensão no seu pai, na sua filha, e é isso que impede que haja um voto de acordo com as nossas consciências. Orientamos aqui, sim, senhor presidente. Porque nós queremos, sim, que o parlamentar tenha imunidade parlamentar. E olhem bem para mim aqui, eu sou deputado federal Bibo Nunes e me orgulho. Pode chamar de PEC da blindagem como quiser, que eu quero estar blindado contra este STF que julga politicamente. O STF, onde o ex-presidente Marco Aurélio Mello disse que o senhor Alexandre de Moraes necessita urgente de tratamento mental. Eu vou me sujeitar e vir reclamar aqui
de voto secreto? Vocês nunca ouviram falar em júri popular? Todo júri popular, o voto é secreto. E nós temos uma corte que eu digo o seguinte: quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. É isso que nós temos, é essa vergonha que nós temos hoje no Brasil. Viva a blindagem! Senhor presidente, PEC da blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo. De um STF que age como agente político contra membros dessa casa, abrindo inquéritos, fazendo busca e apreensão por palavras. Agora, sabe por que eles não querem essa blindagem? Porque eles já são blindados. Eles são blindados, podem xingar os seus opositores de nazistas, de fascistas, podem fazer fake news durante a época das eleições, eles podem fazer rachadinha. É claro que eles não vão defender, né, a PEC da blindagem, porque já são blindados agora. Estão com medo de quê? Quem cometer crime vai pagar, uai. É simples assim, a gente vota e a gente mostra que essa casa é contra criminoso. Afinal de contas, é uma onda de assassinatos que a direita e os conservadores do mundo estão sofrendo. Porque no mundo hoje, eles não te chamam de fascista porque você é fascista. Eles te chamam de fascista para justificar o seu assassinato. Cada um de nós, que em algum momento foi chamado de fascistas ou nazistas por eles, na verdade, eles estão apenas construindo, pavimentando o caminho para que nós sejamos assassinados. Mas o mais trágico, presidente, foi ver as redes sociais encherem de ódio de pessoas da esquerda, não só celebrando o assassinato dessa pessoa, desse cristão, mas já planejando mais assassinatos, presidente. Não finjam aqui que vocês não viram o que aconteceu. Não normalizem o que aconteceu nesses últimos dias. A quantidade de ícones da esquerda planejando assassinato. Nicolas Ferreira recebeu milhares de ameaças de morte. Eu recebi. Júlia Zanata recebeu. Vocês entendem a gravidade disso? De uma pessoa achar que é normal desejar colocar uma filha de um deputado federal no moedor de carnes, ou falar em estuprar a filha de uma deputada federal. E estas mesmas pessoas dizem que nós fazemos discurso de ódio. Eles não fazem discurso de ódio, eles fazem discurso diabólico. Eles não precisam ser convertidos à direita, eles precisam ser exorcizados. Hoje, quando eu saio para trabalhar, meu filho e minha filha têm medo pela minha vida. Tem medo pela vida de cada um de nós. Nós não podemos agir como se isso fosse normal, meus amigos. Não dá mais para conviver com uma imprensa militante que acha que qualquer um que discorda deles é um nazista e fascista. Nós estamos diante de uma fábrica de psicopatas. A esquerda deixou de ser um posicionamento político e passou a ser uma possessão ideológica diabólica. Enquanto nós agimos como se isso fosse normal, mais vidas serão tiradas, mais sangue inocente será derramado. Na frente da filha e da esposa, o homem foi assassinado e eles têm a coragem de zombar. A política foi criada para que nós saíssemos das guerras, do sangue derramado e passássemos para o diálogo, para o debate. Pois eu digo, tudo que o Charlie Kirk queria fazer era debater com eles. Mas sabe o que aconteceu? Como eles sempre perdiam o debate, porque eles não têm razão e não caminham com a verdade, decidiram por bem tirar a vida de uma pessoa inocente. Aí nós temos outro cidadão, um tal de Peninha, um ícone dessa galera, que diz abertamente que tentou atropelar 5 velhinhas. Porra! Isso é sério, galera! Tentou atropelar 5 velhinhas e fala na maior tranquilidade: eu tentei atropelar 5 velhinhas caquéticas. E o pior, sabe o que é? Recebe dinheiro do governo! Recebe dinheiro do governo! Recebe, tem contrato e estava ainda no Senado! Então o que é? Vão me matar! Vão me matar! Vai atirar aqui também! Até quantos são necessários?
Quantos mais são necessários? Vai acertar na minha jugular? Vai escrever na bala? Vocês são puro ódio! Puro ódio! E acertou bastante. Sentiram, né? Sentiram. Puro ódio. Mas eu peço aos meus colegas da direita, daquele lado, só nos resta orar. Antes aqui de falar, é lamentável ouvir o que a gente ouviu de, inclusive, gente que é acusado de matar alguém porque dirigiu bêbado. Presidente, a expressão mais usada aqui é blindagem. Lógico, nesse tempo de questionamentos, de perseguições, de listinhas que são levadas para o governo federal, listinhas que são levadas para o Supremo, insegurança de parlamentares quando votam aqui, é natural, e se entendem desta forma, é natural que nós temos que criar critérios para que o deputado vote dentro da sua visão de consciência, sabendo que o seu voto, que a sua posição não será alvo de perseguição. Portanto, é um avanço grandioso para esse parlamento, é um avanço grandioso para a democracia, e blindagem é uma necessidade que nós temos para podermos manter a nossa postura constitucional. Nós votamos pelo texto, senhor presidente. Como se o que nós estivéssemos fazendo aqui hoje fosse realmente problema, quando na verdade é a solução para acabar com o desmando da Suprema Corte, que não respeita as prerrogativas parlamentares. Cada discurso, senhor presidente, que eu escutei do outro lado, 30 segundos para completar, senhor presidente, é assustador. Para concluir, mas é muito assustador mesmo, porque a cara de pau passa de todos os limites, senhores. O que nós estamos fazendo nesta casa hoje é trazendo estabilidade para um Congresso que não consegue sequer aprovar uma lei sem ter interferência dos amiguinhos de vocês. Então nós votamos sim ao texto e não ao destaque.